Boa tarde, crianças. Sejam bem-vindos a mais uma correção de atividades comentadas referente à semana 25 a 30 de maio. Então, nós vamos fazer a correção do livro didático, página 22 a 26, e o livro de atividades, página 12. Vou dar um minutinho para vocês pegarem o livro de atividades e o livro didático, abrir o livro didático na página 22 e já aproveitar e deixar o livro de atividades aberto aí na página 12. Então, nós vamos estudar sobre o gênero textual, que é o poema visual. Poema, todos vocês já conhecem, né? Nós vimos muito o ano passado, no terceiro ano, os poemas, né? São gênero textual, tem a função de encantar o leitor, é caracterizado por rimas, versos, estrofes, tem aquela linguagem bem suave, quase que cantada, né? Então, a gente já conhece as características do poema. Porém, agora nós vamos ver o poema visual. Além de todas essas características, ele possui um outro recurso gráfico que é a escrita do poema, né? Quando você olha para o poema, você consegue perceber a ideia do autor através dos recursos gráficos. Igual esse poema que nós vamos ler aqui, poema Onda, ele foi escrito, as palavras foram escritas com essas curvas, como se fossem as ondas do mar. Então, isso é um recurso visual, utilizado no poema visual. A água está em tudo. Está em nossa casa, nos rios, nos lagos e no mar. E também está na poesia. Então, essa frase aqui nós vimos lá no começo, na abertura do capítulo, quando nós iniciamos nosso estudo sobre as águas do planeta, lá também dizia que a água está na poesia. Nós vamos agora estudar um poema que utiliza também a água, né, em sua construção. Leia mais um poema visual. Onda. Então, eu vou ler para vocês vão observar, né, os recursos gráficos que foram utilizados na escrita desse poema. Morno contorno da onda, redonda, pluma de espuma, lenda de renda, frase de gaze, riso de guiso, ninho de arminho, onde se esconde? Sério, mistério, trapo, farrapo, lenço propenso, pelas estrelas, presto de um gesto, louco que é um pouco, que há de bondade, no alto mar salto da água, na mágoa, doida de toda a vida partida. Então, esse é um poema de Guilherme de Almeida. Logo aqui embaixo vem um quadrinho trazendo aqui o significado de algumas palavras do texto, que é muito importante vocês lerem para ampliar o vocabulário de vocês, conhecer palavras novas. Logo em seguida vem a interpretação do poema. Quem é o autor? Guilherme de Almeida. Qual o título do poema? Onda. A palavra onda tem diferentes significados. A que onda o poema se refere? A onda do mar. Qual é a relação da forma do poema com a onda? Qual que é a relação da forma com que o poema foi escrito com a onda? Então a gente percebe aqui que o poema foi todo escrito, olha, em forma de ondas mesmo. As palavras elas vão subindo e descendo, como se fossem ondas mesmo. Então, por isso que perguntou qual é a relação da forma do poema com a onda. Os versos do poema imitam o movimento da onda do mar, e algumas palavras presentes no poema fazem referência ao mar. Observe o título, Onda. Ele é formado por quantas letras? 4, né? Quais delas foram grafadas com letra maiúscula? A letra O e A. Porque a primeira e a última letra são maiúsculas. Então, se a gente for seguir pela norma culta da língua escrita, a gente diria que essa palavra foi escrita incorretamente. Mas ela não está incorreta, porque o poema visual permite essas variações na escrita para dar mais sentido ao texto. Então, aqui o O maiúsculo e o A maiúsculo representa aquela subida da onda. Olha o O, depois desce com essas duas letras minúsculas e sobe de novo. Então, representando as ondas do mar.
Por isso que foi usado esse recurso gráfico aqui, né? Para simular o movimento de uma onda, olha, subindo, descendo. Então, no poema é permitido esse tipo de recurso gráfico. Circule as palavras retiradas do poema que fazem referência direta ao mar. Espuma e onda, né? No mar, quando as ondas se encontram ali na parte mais baixa, não forma aquela espuma? Pois é. E também onda, né? Que o mar tem muitas ondas. Observe as imagens. Aqui nós temos a imagem de uma renda e de uma gaze. Gaze é aquele objeto que é utilizado para cobrir ferida, machucados. Geralmente se encontra em farmácias. Por que o eu lírico do poema associou as ondas do mar, a gaze e a renda? Então, primeiro a gente tem que entender o que é o eu lírico. Esse eu lírico aqui é como se fosse aquela voz oculta que narra o poema, né? Nos textos narrativos, a gente aprendeu que existe um narrador. Então, no caso do poema, também existe esse narrador. Porém, esse narrador, ele transmite mais sentimentos, mais emoções. Por isso ele é chamado de eu lírico, aquele eu que aparece contando o poema, né? Recitando o poema. Não lendo um poema, mas recitando. Quando a gente começa a ler o poema, não dá a impressão que tem alguém lendo para a gente, recitando esse poema para a gente. Esse é o eu lírico, ele expressa aqueles sentimentos do poema, né? Através da leitura. E aqui diz assim, por que ele associou a gases e a renda, né? As ondas do mar. Então aqui, porque eles lembram a espuma formada pelo movimento das ondas. Então a gase e a renda lembra aquela espuma que é formada pelo movimento das ondas. A expressão salto da água, utilizada no poema, descreve a onda, né? Salto da água. O poema apresenta duas colunas, né? Primeiro vamos voltar lá no poema e ver que colunas são essas. Primeira coluna, segunda coluna, né? Nesse caso, há uma ordem de leitura? Sim, há uma ordem de leitura. Se eu não seguir essa ordem de leitura, eu não vou conseguir entender o poema. Olha, esse espaço aqui no meio ele tem um propósito nele. Eu não posso emendar morno trapo, contorno farrapo. Eu tenho que ler da esquerda para a direita e de cima para baixo. Aí terminei essa coluna, eu volto para essa lá no início e começo novamente, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, esse poema tem uma ordem de leitura. Então, vamos prosseguir na atividade. Explique a sua resposta. Eu já expliquei para vocês a ordem de leitura. Mas será que todo poema apresenta uma ordem de leitura? Será que em todos os poemas visuais eu preciso ler da esquerda para a direita, de cima para baixo? Não. Vocês verão aqui um exemplo de uma atividade que vocês já até fizeram na página 17 do livro didático. O poema Lua na Água. Observa aqui que a ordem de leitura aqui não segue a mesma ordem de leitura do poema Onda. Por quê? Porque aqui eu consigo ler da esquerda para a direita aqui. Eu consigo ler também aqui, olha, virando meu livro de baixo para cima, também da direita para a esquerda. Água na lua, né? Lua na água, água na lua. Alguma lua? Água. Lua alguma? Né? Lua. Então aqui permite várias possibilidades de leitura. E a gente percebe que dá a impressão que tem palavras, tem frases escritas dentro da água. Olha, o autor aqui ele brincou com as palavras para que a gente pudesse perceber que o poema fazia referência à lua e à água, né? A parte escrita aqui em cima, que eu leio da esquerda para a direita, refere-se à lua. A parte escrita aqui dentro da água, como se fosse um reflexo, né? Refere-se à água, né? Então, aqui a ordem de leitura é diferente. E o poema visual permite várias possibilidades de leitura, né? Várias possibilidades de escrita. Eu posso usar os recursos gráficos da maneira que a gente bem entender, aproveitando o espaço branco de uma folha, pode criar movimentos com as palavras, pode criar
formas de leitura também daquele poema, porque ele é um poema visual. Então, ao mesmo tempo que eu vou ler, eu tenho que perceber, eu tenho que sentir, né, o que o autor quis transmitir através do poema. Agora, logo em seguida, nós temos aqui no livro a atividade de gramática, que é de tom. Parece uma coisa muito difícil, mas não é. Encontro vocálico de tongo. Encontro, né, quando as vogais se encontram. Vocálico, porque vem de vogais, né? E de tongo, logo em seguida, vocês entenderão por quê. Releia esse trecho do poema. Resto de um gesto, louco, que é pouco, que há de bondade no alto, mar salto. Copie as palavras destacadas no texto. É louco e pouco. Que vogais aparecem juntas nessas palavras? A vogal O, U, OU, né? Separe as palavras em sílabas. Então, a palavra louco e pouco, eu separo em duas sílabas. Louco, pouco. Quando uma palavra apresenta dois ou mais sons vocálicos em seguida, dizemos que ocorre um encontro vocálico. Então, quando aparecem duas vogais juntas, duas ou mais vogais juntas na mesma palavra, aconteceu um encontro vocálico. É correto dizer que, ao separar as palavras em sílabas, nas duas palavras, as letras O e U ficarem uma mesma sílaba, né? Ficaram louco e pouco. Nas duas, o O e o U permaneceram na mesma sílaba. É um encontro vocálico e, além de ser um encontro vocálico, é na mesma sílaba. Leia um trecho de uma história da Rosinha que faz parte da turma do Chico Bento. Rosinha, hein? Como fiquei gostando do Chico Bento, do Chico. Não parei mais de pensar naquele menino. Ai, ai. Rosinha, o que é isso? Na prova. Só tem corações? Quero uma explicação. E aí logo o menino aqui, né, tá apaixonada. Observa a fala da amiga de Rosinha. Tá apaixonada. Apaixonada. Segundo a ortografia, como a palavra deveria ser escrita? Apaixonada, né? Que precisaria de um i depois do a. Apaixonada. Só que ela falou rapidamente apaixonada. Porque na história, em quadrinho, ela foi grafada sem a letra i. Então aqui diz assim: espera-se que os alunos percebam que se buscou reproduzir o jeito de falar dos personagens. Eles são personagens rurais, né? E falaram assim. Mas não acontece só com eles, acontece com a gente também no dia a dia, de omitir a letra I de algumas palavras, né? Apaixonada, caixa, né? Isso pode acontecer com a gente também na maneira de falar, mas a gente tem que evitar que isso aconteça na escrita. Nesse modo de falar, ocorre a omissão do som de alguma letra que aparece na palavra escrita, né? A gente omite na fala e às vezes acaba omitindo também na escrita. Separe a palavra em sílabas. Apaixonada. Olha o i aqui. Há encontro vocálico nessa palavra? Sim. Né? Só de olhar a palavra aqui, antes de separar as sílabas, já percebi que o A e o I se encontraram. Então, há encontro vocálico. As letras que formam encontro vocálicos estão em uma mesma sílaba? Também sim. Agora é que nós vamos entender o porquê do ditongo. O encontro vocálico da palavra apaixonada é formado pela vogal A e pela semivogal I. Por que chamou o I de semivogal? Semivogal por quê? É aquela vogal que não aparece muito na pronúncia, que ela é pronunciada com menos intensidade, tanto que às vezes a gente acaba até omitindo na fala. Apaixonada, caixa, né? Faixa. Me empresta uma faixa. Deveria ser faixa, né? Atravesse na faixa de pedestre. Atravesse na faixa, menino. Então, acaba omitindo o i. Por isso que ela é chamada de semivogal, porque é uma vogal que não é pronunciada com tanta intensidade. Isso acontece com o i, isso acontece com o u também, né? Tesouro, tesouro. Acabo omitindo o i naquela pronúncia.
Então, continuando aqui, olha, apaixonado é formado pela vogal A e pela semivogal I, que recebe esse nome porque é pronunciada com menos intensidade do que a vogal A, que antecede. Em palavras com esse tipo de encontro vocálico, é comum o falante suprimir as semivogais na pronúncia, né? Suprimir, omitir, deixar de pronunciar. Você se lembra de algumas outras? É igual eu disse aqui, tesouro, né? Caixa, chegou. Em vez de falar chegou, pegou, comeu, né? Então, às vezes as semivogais elas não são pronunciadas, a gente acaba omitindo na pronúncia. Assinale no quadro as palavras com encontros vocálicos. Então, aqui vamos ver aonde acontece encontro vocálico, onde duas vogais ou mais aparecem na mesma palavra. Não necessariamente na mesma sílaba, mas na mesma palavra. Mistério, eu tenho o I e o O. Baixa, eu tenho o A e o I. Colega, eu não tenho. Sílaba, não tenho. Torneira, eu tenho o E e o I. Última, não tenho. Noite, eu tenho O e o I. Violão, tem o I e o O e tem o ão, né? Violão, livro, eu não tenho. Ouça atentamente a leitura dessas palavras feitas pelo professor, já li para vocês. Em qual delas você percebeu a omissão da semivogal? Olha, baixa, né? Na leitura eu posso falar baixa e acabar omitindo o i. E torneira, né? Nem sempre a gente fala torneira. Fecha a torneira, acaba omitindo o i. Então, em baixa e torneira, a gente pode acabar falando baixa, torneira, né? Então, aqui, a semivogal i, elas acabam sendo omitidas aqui. Escreva o nome do que está representado nos desenhos. Então, tesouro, aconteceu, aqui também acontece, olha, a gente às vezes não pronuncia o tesouro, né? Mas é tesouro, caixa e fogueira, né? Acontece também aqui o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Caixa, fogueira, tesouro, né? Então, são situações onde ocorrem encontros vocálicos e também ditongos. Por quê? O que é o ditongo? Encontro de duas vogais na mesma sílaba. Então, quando as vogais se encontram na mesma palavra, ocorre encontro vocálico. Quando duas vogais se encontram na mesma sílaba, ocorre o ditongo. Aqui, então, finalizamos aqui a página 26. Vou fazer também a correção de uma atividade do livro de atividades, página 12, que já deve estar aberta aí com vocês. Encontros vocálicos. Separe em sílabas as palavras e depois circule os encontros vocálicos. Então, olha, madeira, encontro vocálico ei. Primeiro, encontro vocálico ei de novo. Tesouro, encontro vocálico ou. Manteiga, encontro vocálico ei. Caixote, encontro vocálico aqui, ai, né? Então, todos eles aqui representam ditongos, porque são encontros vocálicos na mesma sílaba, né? Leia as palavras e separe-as em sílabas. Observe o encontro vocálico de cada palavra e assinale a resposta correta, definindo se ele está ou não na mesma sílaba. Sujeito, nós temos o ei na mesma sílaba. Viola, aqui foi separado, olha, o i está numa sílaba, na primeira sílaba, e o o está na segunda. Então, em sílabas diferentes. Besouro, o o e o u na mesma sílaba. Saída, então o a e o i foram separados, olha, estão em sílabas diferentes. Saudade, o au, né, na mesma sílaba. Baú, também separados aqui, olha, o a na primeira sílaba e o u na segunda sílaba, né? Então, só posso considerar ditongo quando
as duas vogais estiverem na mesma sílaba. Caso isso não aconteça, apenas ocorreu o encontro vocálico, mas não ocorreu o ditongo. Então, finalizamos aqui a nossa correção. Um abraço a todos e até a próxima aula.